Paróquia Santo Agostinho, uma alegria muito grande estar aqui nesta paróquia. O Padre Gustavo, pároco da Paróquia Santa Luzia ainda, mas logo no dia 15 de fevereiro assumiremos a paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, aqui que avizinha esta comunidade. Mas é uma grande alegria porque o santo padroeiro de vocês, eu tenho um preço muito grande pela história e principalmente pelos escritos filosóficos dele e pela superação de vida e reflexão enquanto homem de fé, homem de espiritualidade, homem que como coloca a liturgia de hoje, um homem de conversão e que não teve medo de tomar posse dessa conversão em sua vida e batalhou constantemente dentro da sua vida para manter-se convertido e às margens sempre do Evangelho, junto do Evangelho e do grande projeto salvífico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas hoje a liturgia deste domingo, terceiro domingo do tempo comum, ela nos apresenta um grande anúncio para nós. Esse Deus que visita o seu povo com a luz, chama a conversão e reúne os que estavam dispersos para formar um só corpo em Cristo. Formar uma unidade, e não é qualquer unidade, caríssimos irmãos e irmãs, é uma unidade intrínseca no Senhor. Nós, enquanto igreja, somos unidos, formamos esta unidade com Jesus. Então não é com ninguém humanamente falando, mas é com o nosso Deus Redentor. O povo, ele é chamado, pois caminhava nas trevas, assim ele é chamado para esta grande luz. O profeta Isaías fala de um povo ferido, cansado, marcado pela opressão e pela perda do quê? Da esperança. Esperança essa que é o ponto central deste tempo comum que nós vivemos. Aonde nós devemos depositar a nossa esperança? É em Deus. E é nesse contexto, caríssimos irmãos e irmãs, que ressoa das promessas belas da Sagrada Escritura contida na primeira leitura de hoje, no qual o profeta nos fala: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Se andamos nas trevas, se estamos nas trevas, se achamos que não vamos conseguir nos converter, ou às vezes achamos que o caminho, às vezes a família, a sociedade está perdida, nós sabemos que existe uma grande luz. Essa luz de Deus, que não aparece quando tudo está resolvido, mas quando a noite parece mais escura. Caríssimos, Deus, Ele não abandona o seu povo no sofrimento, Ele entra na história, Ele entra na nossa vida para iluminar os nossos caminhos, para dar, caríssimos irmãos e irmãs, um norte para a nossa vida. Porém, quem deve acolher, quem deve caminhar, quem deve, com seus esforços, fazer o mínimo para esta conversão, somos cada um de nós. Aí lembrando a reflexão do nosso querido Santo Agostinho, aí entra o livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio de escolha, de escolher ser protagonistas junto com o Senhor da nossa salvação, da iluminação do nosso caminho e da nossa vida. Quantas vezes também nós caminhamos entre sombras, muitas vezes inseguranças, muitas vezes divisões, às vezes o cansaço espiritual, crises às vezes pessoais, crises às vezes familiares. Isso é viver, isso é estar no mundo, isto é se colocar diante do dom da vida, porque ali estão as dificuldades. Porém, nós sabemos que hoje, de um modo muito especial, nós lembramos que a luz do Senhor, ela não se apagou. Pode o mundo colocar, ou as situações da vida colocar qualquer tipo de dificuldade, mas nós sabemos aonde nós depositamos a nossa confiança, e a luz que ilumina o nosso caminho e aquece o nosso coração é daquele que deu a sua vida por amor a cada um de nós. Um amor incondicional, que não espera nada em troca de nós. A única coisa que Ele espera é que nós, de vontade, pelo nosso livre-arbítrio, nós busquemos vivenciar tudo isso em nosso coração e nos transformarmos a partir do Evangelho e a partir deste projeto. O salmista, o salmo de hoje, ele recorda, ele diz no refrão, o Senhor é a minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a minha luz e salvação, de quem eu terei medo? Se caminhamos nos preceitos do Senhor,
Se somos homens e mulheres que buscamos realmente construir o projeto de Deus em nossa vida, temos a nossa consciência tranquila que o que está ao nosso alcance nós buscamos realizar e fazer a partir do amor e da misericórdia para com o próximo e para conosco mesmo, tenham a certeza, caríssimos irmãos, que não precisamos ter medo de nada e nem de ninguém. Quem se deixa iluminar por Deus, aqui o salmista vai nos refletir, ele não caminha sozinho. A fé, ela não elimina as dificuldades, mas nos impede de caminhar no escuro. O Senhor nunca disse, em algum momento ele falou que o caminho seria fácil? Ele falou, não, o caminho vai ser fácil, vai ser um mar de rosas e tudo mais e tal. Teve algum momento que ele falou isso? Não, em nenhum momento ele disse. Porém, ele nunca disse que nós estaríamos sozinhos, que nós não teríamos uma luz para nos guiar. Ele nunca disse. Ele disse, eu estarei sempre convosco. Ele é muito claro com relação a isso, caríssimos irmãos e irmãs. Assim, converter-se não é apenas abandonar o pecado pessoal, mas é reaprender a viver como irmãos, colocando Cristo sempre no centro. Não as coisas do mundo, as situações do mundo, mas Cristo, que é o centro da minha vida. Mas o centro da minha vida, sabemos que às vezes vai requerer de nós uma conversão, uma mudança de atitude, uma mudança dentro ali da minha casa, do meu relacionamento para com o meu esposo, do meu relacionamento para com a minha esposa, do meu relacionamento para com os meus pais, para com os meus avós, do meu relacionamento até mesmo dentro da própria comunidade, a partir da fraternidade, a partir da entrega, a partir do entendimento da construção do reino enquanto comunidade. Ele vai requerer de mim movimento espiritual, conversão espiritual, movimento e conversão de atitudes. O Senhor, através do sacramento da igreja e tudo, Ele nos coloca um terreno, que é justamente o terreno do seu coração amoroso e misericordioso. Ele nos coloca os instrumentos, Ele nos coloca todos os materiais para construirmos a nossa morada, a nossa casa no reino dos céus, que ela é construída aqui, com as atitudes aqui, mas quem tem que ir até lá e realizar esta edificação somos cada um de nós. Não tem como nós empreitarmos. Se você tem que mudar, se você tem que transformar a sua vida, as suas atitudes, você sabe que muitas vezes elas são causa de contenda, elas são causa de pecado, elas são causa de falta de misericórdia, elas não são causa da construção do reino. Quem que tem que mudar? Somos nós. Mas para isso, repito, temos que sair muitas vezes da nossa zona de conforto. É aquilo que no Evangelho de hoje o Senhor diz: convertei-vos porque o reino está próximo. E a conversão, ela é constante. Não vai chegar um momento que eu vou dizer assim: pronto, porque eu sou padre, ou porque eu sou isso, aquilo, ou porque eu venho todo final de semana, ou porque eu venho todo dia na missa, ou porque eu rezo todo dia o terço, uma coisa ou outra. Espiritualmente falando, não é por causa que eu cheguei num determinado momento que eu já fiz tantas coisas como uma receita de bolo que eu já estou convertido e eu não preciso mais, e já elevei o meu espírito e a minha alma às coisas de Deus e não necessito mais dessa conversão. Não, isso seria muita prepotência, seria talvez muita arrogância da nossa parte. Mas essa conversão, ela deve ser constante. E aí nós olhamos para a segunda leitura de hoje, onde São Paulo, ele nos exorta com muito amor e com muito carinho, né? Ele faz uma exortação concreta à comunidade de Corinto, né? Ele fala: que não haja divisões entre vós, que não haja divisões entre vós. Certamente ele faz essa exortação não somente à comunidade de Corinto, mas faz à comunidade de nós hoje também, né, das nossas comunidades, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, né? Ele continua fazendo essa exortação. A luz de Cristo não pode conviver com a rivalidade, facções, disputas dentro, seja da nossa família, seja da igreja, seja lá dentro do nosso local de trabalho, que elas vão existir ou que vão acontecer. A gente chama, né, no relacionamento é DR, né, discussão de relacionamento, né? Que elas existem, fazem parte, mas quando colocada a luz do Evangelho, a luz da fraternidade, eu vou sair dali com o coração convertido, com o coração transformado, buscando auxiliar naquela resolução daquele conflito, não querendo ir apagar muitas vezes com extintor de gasolina, né? Mas que é o que muitas vezes nós somos tentados a fazer dentro da nossa vida,
E o padre fala por si mesmo, o padre tem tentação, todo mundo tem. Mas quem deve controlar, quem deve buscar controlar, somos quem? Somos nós, caríssimos irmãos e irmãs. E aqui o apóstolo, ele é muito claro, nós devemos ser esse elo de comunhão. Mas não quer dizer que não vai ter o conflito, não quer dizer que não vai ter a discussão, não quer dizer que não vai ter a divergência. Pode ser com o padre, pode ser com o esposo, pode ser com a esposa, pode ser com o membro da comunidade, seja o que for. Mas nós devemos sempre ter o nosso norte e o nosso objetivo enquanto família, enquanto comunidade, enquanto cristão, saber que o nosso norte sempre é chegar à nossa salvação do nosso espírito e a nossa alma, que passa por isso, mas o nosso fim é Cristo Jesus, esta comunhão, que repito, passa pelas dificuldades, pelos conflitos e vai passar por muitos pecados dentro da nossa vida, mas essa vontade de construir uma sociedade, construir uma comunidade cada vez mais justa e mais fraterna, deve sempre prevalecer em nossa vida, caríssimos irmãos e irmãs, porque sabemos, como o padre dizia no início, que Cristo está ao nosso lado, e ele disse que a caminhada não seria fácil, mas estaria sempre ali conosco. Ali a converter-se não é apenas abandonar o pecado pessoal, né? Mas é reaprender a viver como irmãos, colocando Cristo no centro, e não muitas vezes os nossos interesses pessoais, vaidades ou preferências. Nos perguntarmos, será que isso que eu estou realizando vai ser bom para a minha casa? Vai ser bom para o meu esposo? O que o meu esposo, filhos, os meus pais, o que eles achariam disso? Eu estou sendo uma presença do Cristo nesta ou naquela atitude? E assim nós vemos, né, que o que devemos colocar diante do Senhor sempre é esta vontade de cada vez mais amar, de cada vez mais nos transformarmos a partir desta grande luz. E o Evangelho, que é o grande coração da liturgia de hoje. Jesus inicia sua vida pública com 3 gestos muito claros. Hoje é o início, ali que Jesus vai iniciando a sua vida pública, né? 3 gestos que o padre aqui, ele destaca. Ele vai para a Galileia, uma região que era marginalizada, uma região que era muitas vezes excluída até mesmo pelo império. Segundo aspecto, ele anuncia a conversão. E ele chama os seus discípulos concretos, homens simples e do cotidiano da vida. Então ele vai para a Galileia, anuncia a conversão e chama os seus discípulos, homens simples do cotidiano da vida. A gente acha que para ser discípulo, seguidor do Senhor, tem que fazer, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, ou tenho que ir em missão lá para a África, uma coisa ou outra, tudo mais e tal. Não, a conversão e a missão, ela começa onde? Na minha casa, no cotidiano da minha vida. Por isso o Senhor nos chama a todos, pelo nosso batismo, a esta conversão e a esta missão, para primeiramente converter-se, porque o reino de Deus está próximo, e depois de entendido tudo isso, e sentindo-nos cada vez mais amado e pertencente desta comunhão na igreja e do reino dos céus, e nós nos sentimos também impelidos a ir ao encontro do outro. Repito, no cotidiano da nossa vida. Converter-se significa mudar de direção, de vida, deixar que Deus seja o centro. E quando Jesus chama os discípulos, eles deixam as suas redes e o seguem. Não porque eles entenderam tudo, mas porque confiaram. Então, se a jornada ela parece meio difícil, de esposo, de pai, de mãe, seja no trabalho, de amar ao próximo, dentro da comunidade, nós devemos simplesmente fazer o quê? Confiar em Deus. Porque Ele deu a sua vida por amor a cada um de nós, e Ele não vai nos decepcionar. O reino assim começa quando escuta a palavra e nós temos a coragem de dar os passos, de caminhar no caminho, porque nós sabemos aonde nós vamos chegar. E aqui olhando para nosso querido Santo Agostinho, né, nós vemos que Agostinho, ele conheceu as trevas interiores de um modo muito especial. Buscou o sentido em muitas coisas, mas só encontrou a verdade quando deixou-se iluminar-se por Cristo. Por isso ele mesmo dizia: fizeste-nos para ti, Senhor. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Se o teu coração está inquieto, se a tua vida está inquieta, é porque talvez, não sei, se está repousando no coração do Senhor verdadeiramente. Ou às vezes nós mascaramos muitas coisas, né? Lá dentro do nosso coração, de um modo muito especial, né? E também ele diz: Cristo é a luz que ilumina todo mundo. Assim, Agostinho ele reafirma
que a conversão não foi apenas moral, mas a sua conversão ela foi interior, profunda e verdadeira, pois ele tem a consciência que a caminhada ela não cessa, ela continua até o dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor no reino dos céus, no dia da nossa passagem para a imortalidade do nosso espírito, da nossa alma, é até lá. E aí nós vemos, caríssimos irmãos e irmãs, que essa liturgia de hoje, a reflexão junto ao nosso querido Santo Agostinho, ela nos faz uma reflexão e nos convida a 3 atitudes muito claras. Deixar que a luz de Cristo ilumine as nossas trevas, ilumine o nosso coração. Segundo, converter o nosso coração, mudando o rumo sempre da nossa vida, tendo sempre o Evangelho como este parâmetro, e caminhar juntos em unidade como família. Primeira unidade é eu com Deus, depois enquanto família, enquanto igreja, enquanto os meus irmãos. Que o nosso querido e amado Santo Agostinho, como ele, nós possamos saber sair das inquietações para o descanso em Deus. Que como os primeiros discípulos nós tenhamos a coragem de deixar as redes e que a luz de Cristo continue sempre a brilhar dentro do nosso coração, dentro da nossa família, dentro dos nossos locais, sejam de trabalho, qualquer ambiente que nós estivermos, e de um modo muito especial dentro da nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.